Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem, gente? Bom, espero que sim. Iniciando mais um vídeo aqui no canal, vou pedir para você clicar muito no gostei, porque isso me ajuda muito, gente, na divulgação e no crescimento do canal. Então não deixa de clicar em gostei. Se você não é inscrito, se inscreva, venha fazer parte dessa família. Gente, eu vou pedir para vocês ignorarem, tá? Qualquer barulho aí externo que aparecer para vocês. Peço que vocês ignorem, tá bom? Então, gente, o vídeo de hoje eu vou estar compartilhando com vocês a respeito de visão, tá? Então, eu vou falar a minha experiência relacionado à visão, tá? Eu sei que tem pessoas, né, que têm visões. E eu sei que também existe, né, duas formas, né, de você ter uma visão. Tem pessoas que teve já visão, né, de olhos abertos, né, aonde Deus ali ele se manifesta, onde Deus ele traz ali uma revelação através da visão com os olhos abertos, e a visão com os olhos fechados, que é o meu caso, que é o que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje, tá? Eu nunca tive nenhuma visão de olhos abertos, gente. Por incrível que pareça, nunca tive essa experiência de ter essa manifestação, a revelação vinda de Deus através da visão com os olhos abertos. E eu sei que tem muitas pessoas que já tiveram essa experiência com o Senhor, de ter, né, visão de olhos abertos, né, ali, de ter aquela revelação com a visão aberta, porém isso nunca aconteceu comigo. Todas as visões que eu tive, todas as revelações através de visão que eu tive foram de olhos fechados. E, gente, a primeira vez que eu tive, né, uma visão foi algo assim tão impactante para mim. Eu lembro dessa experiência, o qual, né, o Senhor permitiu de eu vivenciar, que foi a gente estava num culto de louvor e adoração a Deus. Se eu não me engano, era um culto de libertação. E tava vendo, né, um mover, tava vendo um manifestar na igreja, algo assim poderoso, tremendo de Deus, né? Deus ele se fazia presente naquele ambiente e nós começamos a ali ver o manifestar, né, de Deus através dos dons espirituais sobre determinadas pessoas ali. Só que teve uma pessoa em si que quando eu olhei para ela, Deus me deu uma visão e também logo me deu o discernimento de espírito, tá, gente? Então, naquele momento que eu parei e olhei para aquela pessoa, né, para o indivíduo naquele momento que estava ali, a visão era de espíritos malignos, gente. Eu via nitidamente ali espírito se manifestando através daquela pessoa. E logo assim, quando Deus me deu essa visão, Deus automaticamente me deu o discernimento de espírito, me dizendo qual era o espírito que estava ali naquele momento se manifestando sobre a vida daquela pessoa. Então ali de imediato eu tive assim um grande impacto, porque até então eu nunca tinha tido essa experiência com o Senhor. E era algo que eu ansiava muito, que eu buscava muito em Deus, que queimava no meu coração, né? Porque eu queria muito ser um instrumento, queria muito ser uma ferramenta nas mãos do Senhor. Então eu sempre clamava a Deus na minha oração, sempre no meu período ali de busca, de entrega ao Senhor, eu sempre falava com Deus a respeito disso, né? Para que Deus me usasse, né, através dos dons espirituais. E quando eu tive essa visão ali, foi algo muito impactante, porque a primeira vez é algo muito impactante. Por quê? Porque você não está habituada, você não está acostumada, você não tem nenhuma experiência. Graças a Deus que naquele momento ali eu não tive nenhuma dúvida se era algo vindo de Deus, né, ou não. Graças a Deus eu já estava num período, né, numa fase da minha caminhada cristã com Deus, que eu já tinha muita intimidade com Deus, eu já tinha muita particularidade com o Senhor. Então eu já sabia, eu já conseguia discernir a voz de Deus, eu já sabia, eu já conhecia a voz de Deus. Então eu sabia já identificar quando era o Senhor ministrando, quando era o Senhor falando, quando era o Senhor trazendo a revelação.
né, o entendimento acerca da visão, da revelação, então eu já tinha essa compreensão. Então ali quando eu tive essa experiência, eu fiquei muito impactada, porque eu nunca tinha vivenciado aquela experiência e foi algo assim muito grandioso, porque você, quando tem uma visão, você vê as coisas assim bem nítidas, sabe? Você não vê assim embaraçoso, pelo menos comigo, Bruna. Eu tô compartilhando aqui, gente, a minha experiência. Experiência é algo particular, algo individual, algo pessoal. Cada um vai ter a sua experiência, entendeu? Só que no meu caso acontece dessa forma. Todas as visões que eu tenho, toda vez que Deus se manifesta a mim através de visão, eu sempre tenho uma visão muito nítida. A visão ela é sempre muito clara, não é algo assim embaraçoso, não é algo qual eu não consiga ali ter o entendimento, a compreensão do que se trata. E eu já tive muitas experiências relacionadas a ter visões. Teve uma visão também que foi muito forte que eu tive, que foi com o falecimento, né, da avó do meu esposo. Ela estava assim já doente, né, ela estava internada na época. Isso já deve ter uns 3 anos, gente, que eu tive essa visão e aconteceu esse fato, né? E ali teve um momento, né, que eu tive uma visão com a avó do meu esposo. Eu vi assim, ela num caixão, dentro de um caixão, e eu vi o caixão coberto de muitas flores, sabe? E eram flores brancas. E ali eu via, né, ela naquele caixão coberta com essas flores. E eu via o semblante dela assim de paz, sabe? Não era um semblante pesado, não era um semblante que você via ali que tinha algo ruim, sabe? Não, era um semblante muito leve, muito tranquilo, muito sereno. E eu tive muito nítido essa visão, gente. Foi muito nítido mesmo essa visão, ao ponto de eu até ficar assim meio temerosa. Que eu falei assim, meu Deus, por quê? Porque ela estava, né, internada e ela estava passando por um momento assim muito difícil e nós da família não sabíamos o que iria acontecer. Só que Deus, ele me deu a revelação, né, do que iria acontecer através desta visão. E eu lembro que na época que quando Deus me deu essa visão, eu fiquei muito receosa de compartilhar com a família. Eu acho que a única pessoa na época que eu cheguei a falar, a comentar alguma coisa foi com a minha sogra, que no caso era a mãe dela, né? A avó do meu esposo era a mãe da minha sogra. Então, eu cheguei a comentar com ela, né? Porque a minha sogra, ela é cristã, então ela tem, né, entendimento, ela conhece ao Senhor. Então, ali eu fiquei mais tranquila em compartilhar com ela, até mesmo porque Deus também já havia se manifestado a ela, já tinha trazido algumas coisas ao coração dela de que iria acontecer com a mãe dela. Então, ali eu fui e compartilhei essa visão com a minha sogra. Aí eu fui e falei assim, olha, eu tive uma visão e eu via, né, a Dona Lourdes, que era o nome dela, né, assim, dessa forma. E ela foi e falou assim, Bruna, Deus também tem confirmado, tem me dito que vai levar a minha mãe, né? Mas assim, gente, foi a única pessoa que eu compartilhei e Deus ministrou ao meu coração de que ia realmente levar ela, entendeu? Quando eu tive essa visão, Deus me deu muita clareza, muita certeza de que ela ia partir, entendeu? De que Deus iria levar ela. Só que eu não compartilhei isso com outras pessoas, porque a maioria da família, né, da minha sogra, não é cristã. Então, se eu compartilhasse uma visão dessa com os familiares, muita gente poderia ter outro tipo de sentimento, de pensamento ao meu respeito, porque a Bíblia diz que só consegue discernir aquilo que é espiritual quem é espiritual. O carnal, ele não consegue discernir. Talvez se eu tivesse compartilhado e dito, né, com o restante da família, com os que não creem em Jesus, que não professam a fé em Jesus, aquilo ali traria algo muito ruim, um sentimento muito perturbador. Então eu não compartilhei, eu fiquei em oração, né, orando ao Senhor para que o Senhor
fosse, né, fazer aquilo que era de acordo com a vontade dele e propósito dele. E a única pessoa que eu compartilhei foi com a minha sogra, mas essa visão, gente, foi muito real. Parecia que eu tava ali naquele ambiente, vendo aquela cena, aquele cenário. Então, assim, foi muito, muito, muito real mesmo. Todas as visões que eu tenho são muito, assim, reais. Às vezes fica até aquela questão, será que isso é coisa da minha mente? Será que não é algo vindo de Deus? Porque, assim, é sempre muito nítido, muito claro e muito real. E essa não foi a primeira vez que eu tive uma visão relacionada a essa questão de morte, gente. Teve também uma segunda vez também que nós fomos orar em um lar, né? A senhora estava bem acamada, né? E ali a família não cristã, somente a senhora, né, que estava debilitada, que estava enferma, que cria e que professava fé em Jesus. E ali, né, a sua filha, ela pediu para que nós fôssemos ali estar fazendo uma oração, né, em prol da saúde dela, em prol da vida dela e etc. Então foi um grupo de irmãos da minha igreja estar lá intercedendo por essa senhora, pela família dela, pelo lar dela. E eu lembro que chegou um momento, um período que houve ali uma oração, houve ali um clamor, houve ali uma intercessão em prol a vida daquela senhora, para que Deus, né, a curasse, se assim fosse da vontade de Deus, que Deus manifestasse a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia, trazendo cura e restauração para a saúde daquela senhora. Só que quando começou o clamor, quando começou a oração, quando começou ali, né, nós intercedermos por ela, Deus, ele me deu uma visão e Deus me mostrava ela partindo, entendeu? Então Deus, ele me dizia no meu coração de que ela iria partir, de que ela não iria ficar na terra, né, que ela não iria permanecer. E eu confesso que eu também não compartilhei dessa visão, dessa revelação para a família, para as pessoas ali da família dela, porque como que eu disse, nós temos que ter muita sabedoria, temos que pedir muita sabedoria ao Senhor. Quando é algo relacionado a essas coisas, precisamos ter muito discernimento de espírito, para que a gente não venha causar dano a outra pessoa, para que a gente não venha trazer perturbação a outra pessoa. Por quê? Porque o nosso Deus é Deus de paz e não de confusão. Então, se há confusão, se há perturbação, se há inquietação, se há algum sentimento desses que não é de Deus, isso não vem do Senhor. Então, assim, nós precisamos ter muita sabedoria do Senhor. Eu sei que às vezes a gente anseia muito, a gente quer muito, a gente ora muito, a gente roga muito, a gente pede muito para que sejamos usados, para que sejamos um instrumento, um canal, uma ferramenta. E eu sei que às vezes a gente acaba deixando o emocional falar muito mais do que a nossa parte racional. E não, nós precisamos ser pessoas sábias, nós precisamos agir com sabedoria. Então ali eu tive muita sabedoria, porque as pessoas ali não professavam a fé em Jesus, não criam em Jesus. E talvez a mesma coisa que aconteceu lá com a avó do meu esposo, talvez se eu falasse, se eu compartilhasse dessa visão, dessa revelação ali, talvez não haveria uma compreensão, um entendimento claro para a família, tá? Então, o que eu fiz ali naquele momento foi orar, foi interceder para que Deus fizesse o que fosse melhor para a vida dela, já sabendo que ela iria partir. E ali nós fomos embora. Eu sei que passou-se alguns dias, algumas semanas, e chegou até a mim a notícia de que aquela senhora havia falecido. E um membro, né, que era lá da igreja, que ele tinha assim um contato maior com essa família, né, com essa senhora, e ele que trouxe a notícia. Ele chegou e falou assim: olha, lembra daquela senhora que nós fomos lá orar, interceder, clamar pela cura? Deus levou ela. E eu cheguei até a falar com esse irmão mesmo, né, depois que aconteceu esse fato, eu cheguei a comentar com ele, eu falei assim: olha, naquele dia que nós estávamos lá a orar, clamar, interceder pela vida dela, eu tive, né, essa revelação de Deus, vinda do Senhor, de que Deus iria levar ela, de que ela não iria permanecer, de que ela iria partir.
só que eu não falei nada. Aí depois ele até falou também que Deus tinha ministrado o coração dele também, de que ela ia partir, e de outros irmãos também ali confirmando, né, aquela revelação que Deus havia me dado naquele momento sobre a vida daquela senhora. E eu fiquei, né, ali muito assim impactada com o Senhor, porque todas as revelações e todas assim as manifestações que Deus me concede, né, através de visão e tal, sempre acontece, sabe? E já aconteceu, já houve situações de Deus me mostrar, de Deus me revelar, e logo em seguida acontecer algo assim muito rápido, não se passasse muito tempo, entendeu? Igual eu comentei aqui, que foi o caso, né, da avó do meu esposo, que foi muito rápido depois que eu tive essa visão, e também dessa senhora também que veio, né, a falecer também, foi muito rápido. Então assim, Deus costuma muito a se manifestar a mim dessa forma, e é algo que acontece muito rápido, não é algo que Deus me revele, que eu veja e se demora assim a se cumprir, algo assim muito claro, que acontece assim muito rápido, sabe? Não demora assim muito tempo, até mesmo quando Deus me dá alguma revelação em sonho também, e isso acontece também de forma muito rápida. Eu já tive muitas experiências com Deus relacionado a sonhos, né? Revelação através de sonho, de eu ter num dia, né, a revelação ali no sonho, e depois de uma semana acontecer igual, gente, igual, tanto na visão quanto em sonho, é igual da forma que Deus me revela, na forma que Deus me mostra. É muito assim impactante isso, porque só Deus para fazer algo assim, sabe? Só Deus que tem o poder, o domínio, o controle de fazer, de se manifestar dessa forma, dessa maneira. Então, gente, essa foi algumas experiências que eu tive relacionado, né, a ter visões. Me deixa aqui nos comentários também se você já teve essa experiência, se você já passou por essa experiência, se você já teve alguma visão, como que foi essa visão para você, tá? Então me deixa aqui nos comentários. Então esse foi o vídeo de hoje, um beijo e até o próximo vídeo.